Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, o meu nome é Ricardo e certamente há coisas estranhas escondidas no mundo. E quando se é um jovem caseiro de um sítio afastado da civilização, essas coisas parecem procurar por você. Eu cresci em uma grande, porém humilde família com vários irmãos. E quando eu alcancei alguma maturidade, a minha decisão foi óbvia. Foi que eu iria sair da casa e tocar a minha vida sozinho. Então a primeira oportunidade de trabalho como caseiro caiu como uma luva para os meus planos. O trabalho não era muito diferente do que o meu pai já me obrigava a fazer em casa, que era basicamente cuidar das galinhas, alimentar os cachorros e saber como atirar, pois também seria uma ótima ajuda quando se estar vigiando em uma casa. Com a falta de pessoas morando no povoado, também fez com que o dono do sítio ficasse um pouco desesperado por pessoas disponíveis, o que aceitou de bom grado um caseiro tão novo e inexperiente. Apesar da estranheza de viver sozinho em um lugar tão afastado, logo eu consegui me entender bem com o local. Os cachorros já estavam familiarizados comigo e logo me habituei à rotina do sítio. A maioria dos dias se passavam na maior tranquilidade possível, mas é claro, sempre há algum caso para testar nossa fé. Era uma noite como tantas outras depois de eu ter passado o dia todo trabalhando. Eu estava descansando na varanda da pequena cabana onde eu morava, observando a lua que se escondia por entre as nuvens. Porém, quando eu pude ouvir os cachorros latindo ferozmente para algo que estava além da cerca, ali eu soube que a minha paz havia acabado, pois não importa se é apenas um animal selvagem mexendo com os cachorros, ou se é realmente alguém que havia decidido a invadir o recinto. E só há uma coisa a se fazer nessa situação, é pegar uma arma e ir verificar. E foi exatamente isso que eu fiz. No nervosismo do momento, eu acabei esquecendo de pegar uma lanterna, pois a noite estava escura devido ao tempo nublado durante o dia. No entanto, alguma coisa podia ser vista naquela noite. Eu acabei me contentando com isso. Eu não iria voltar até me certificar que estava tudo bem. Quando finalmente pude observar por entre a cerca, eu vi a uma certa distância uma mulher que estava vestida de branco. Deixei a minha arma encostada perto da cerca de arame antes de passar pelo portão, pois eu não queria assustá-la. Caminhei em direção à moça e ela se afastava lentamente de mim. À medida em que eu me aproximava dela, eu percebia que ela estava claramente sozinha e, pelo seu estranho comportamento, dava a entender que ela estava com medo de algo. Eu fui acompanhando conforme ela se afastava do sítio e entrava no bosque que existia próximo da propriedade. Diminuindo a velocidade, eu pude finalmente ver que ela não estava de branco, mas sim nua.
A sua pele era pálida, branca, o suficiente para enganar os olhos de um curioso como eu, que a espreitava naquela noite. Ela agora olhava para mim com uma certa expressão meio que de malícia. "Você quer se deitar comigo?" Ela disse isso para mim. Ou pelo menos foi o que eu pude ouvir baixinho saindo dos seus lábios. Eu era ainda um jovem rapaz com muitos hormônios à flor da pele e não tinha muita sabedoria, e por isso eu confesso que eu não negociei muito e atendi prontamente ao seu pedido. Ela havia se deitado de lado no meio do mato e eu me aproximei calmamente enquanto eu afrouxava o meu cinto. No entanto, eu levei um susto danado quando eu percebi que a metade do seu corpo era de uma certa forma queimada, uma carne que havia sido consumida por fogo, o que no exato momento me causou um espanto, pois eu não tinha percebido que ela era daquele jeito. A metade direita do seu corpo estava normal, parecia até saudável considerando a sua palidez, mas a outra metade estava contorcida com tendões e músculos e um aspecto de carne viva que perturbava minha mente. Agora que eu estava perto o suficiente, eu pude sentir o cheiro de podre de carne estragada e o meu estômago se embrulhou ao ver aquilo e sentir. Tendo em vista aquela macabra imagem, eu tive uma crise de suor e senti como se a minha alma estivesse lutando para escapar do meu corpo e não mais presenciar aquele espetáculo horrível. Quando eu voltei a minha visão para o rosto daquela criatura, eu pude perceber que ela me fitava de forma imersiva. Os seus olhos eram brancos, era horrível, que se comunicava com os meus medos mais íntimos. Parecia que uma eternidade de pecados e luxúrias havia se passado diante dos meus olhos. Logo pude finalmente voltar aos meus sentidos e ter de volta o controle sobre o meu próprio corpo. Virei as costas para aquela imagem horrível e me pus a correr de volta para o sítio. Se existe carne nessa forma demoníaca e perturbadora, uma arma poderia feri-la facilmente. Era o que eu repetia para mim mesmo, quase como se eu estivesse negociando com a minha própria sanidade. Assim que eu me virei, eu pude ouvir sua risada maligna. Em todos esses anos de vida, eu nunca ouvi um som tão amedrontador como aquele. Era um som constante e agudo que perfurava os meus ouvidos e parecia até estar em sincronia com meu coração. A cada nota dada pela criatura, os meus batimentos cardíacos aumentavam na mesma medida que o medo tomava conta do meu corpo. Foi o pior sentimento que eu tive em toda a minha vida, pois ela deixou bem claro para mim que estava me perseguindo, pois eu ouvia as suas risadas bem no meu ouvido e os ruídos e sons que dava a entender que ela estava me perseguindo. Conforme eu me aproximava de novo do portão, eu vi que os cachorros não mais estavam ali, talvez por pressentirem um perigo que o demônio que me perseguia representava. O som e o calor da presença macabra me seguiam. Já próximo ao portão, eu passei como um raio pelo mesmo e peguei a minha arma em um único movimento. Eu me joguei de costas no chão e me virei imediatamente para atirar contra aquela forma demoníaca. Eu estava disposto a lutar contra tudo no inferno pelo direito de continuar vivo. Mas nada poderia me surpreender tanto quando eu me virei, esperando o pior. Nada mais estava lá. Tudo parecia calmo, nenhum sinal do monstro ou sequer o reflexo do que acabara de acontecer. Os cachorros que estavam recolhidos finalmente voltaram, como se nada tivesse acontecido. Eu cheguei ao ponto de imaginar que tudo aquilo não passou de uma simples alucinação da minha parte, e voltei à cabana para dormir. Porém, no dia seguinte, por desencargo de consciência, eu fui na clareira onde aquele suposto espírito havia me levado, e não vi nada de estranho no local.
Nunca mais eu tive o desprazer de me deparar com uma criatura daquelas novamente. Coisas estranhas sempre acontecem por aqui, mas ao que parece, aquele encosto havia me deixado em paz. Porém, às vezes eu não consigo deixar de me sentir sendo vigiado. E às vezes eu cismo ter visto alguma figura na janela me observando durante a noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Isidoro Sampaio, tenho 83 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, eu morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Misópolis, no estado de São Paulo. O meu pai trabalhava na roça plantando café e outros produtos agrícolas da época. Já os meus irmãos e eu o ajudávamos nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais, sendo eles porcos, galinhas, cavalos. Mas também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite à vontade devido a várias vacas leiteiras que havia por lá. Também vendíamos leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo, não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar, tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até chegar a um outro sítio onde foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava de uma cidade para outra. Era uma vida dura, mas sinto muita saudade daquela época. Bom, tudo começou quando em uma certa manhã o meu pai encontrou um boi morto no pasto. E não havia nenhum sinal de ataque de nenhum animal. Mas estranhamente, ele não havia nenhuma gota de sangue. Apenas 2 pequenos furos do lado direito do corpo. Eram bem redondos. O meu pai na hora estranhou aquilo, mas como não conseguiu descobrir o que era, apenas deixou para lá. Ao passar uma semana do acontecido, o meu pai acabou encontrando um outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e tinha os mesmos tipos de furos. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região. Praticamente era uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós fomos acordados durante a madrugada com os nossos cachorros latindo freneticamente. Era como se houvesse alguém próximo à nossa casa. O meu pai, já preocupado com a morte dos seus animais nas noites passadas, pegou um rifle e saiu para dar uma olhada. A minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim, e minutos depois nós escutamos 2 tiros, e em seguida o meu pai voltou para casa visivelmente assustado. Ao vermos aquilo, nós o perguntamos o porquê que ele havia atirado. E com os olhos completamente arregalados, ele nos contou que estava próximo ao chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo escutou um barulho e iluminou com um lampião, mas não dava para enxergar direito. Foi então que ele escutou mais um barulho, agora de galho seco se quebrando. E quando olhou para o lado, ele viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2 metros de altura. Ela estava andando como um ser humano. Segundo as palavras do meu pai, os seus olhos eram vermelhos, eram como se estivessem acesos. E foi nesse momento que ele atirou e voltou para casa. Ele estava muito assustado. Então perguntamos se ele havia acertado a criatura, e ele disse que não sabia, mas que era para nós verificarmos só de manhã, pois aquilo não deveria ser desse mundo. Não é nem preciso dizer que todos nós estávamos morrendo de medo daquilo que meu pai havia nos contado. Ainda mais vindo dele, que não tinha medo de nada e era um cara alto e forte,
com um ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos nós para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai havia dito ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue nenhum no chão. Mas, estranhamente, encontramos algumas pegadas altamente incomuns de um tipo de animal de 2 patas, com 5 dedos longos, parecendo até marcas de algum tipo de lagarto. As pegadas pareciam levar em direção a uma mata fechada que tinha próximo ao nosso sítio. Curioso com o que aconteceu, o meu pai conversou com seu vizinho e amigo, o senhor João. Ele contou tudo o que havia acontecido no nosso sítio. O meu pai perguntou se havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o João respondeu que daquela forma nunca, mas que havia escutado bastante barulho estranho a noite toda e era próximo à sua casa. Eram barulhos como um gruído e os cachorros estavam latindo a noite toda. Foi então que o meu pai convidou o seu João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando suas terras. Marcaram para 2 dias depois. Eu estava muito curioso, pois eu também queria muito saber o que era aquilo. A princípio, o pai hesitou, mas acabou concordando. Então, no dia marcado, logo pela manhã saímos. Meu pai, meu tio Augusto, nosso amigo e vizinho, seu João e eu. Partimos em busca daquela estranha criatura. O meu pai levava seu rifle, o meu tio e o seu João levavam uma garrucha. Eu vendo tudo aquilo, fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos a floresta seguindo pegadas, mas nada encontramos. Quando chegamos à beira de um grande lago na região, o senhor João, que é o nosso vizinho, nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes das de gado. Elas eram muito parecidas com aquelas que encontramos em nosso sítio na noite em que o meu pai avistou e atirou na tal criatura. O meu pai disse que a criatura deveria estar por perto, e aquilo aumentou a nossa atenção. Seguimos as pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas simplesmente desapareceram. O meu pai, o meu tio e o senhor João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas. Eles examinaram a terra, que era bem fofa, mas não havia como a criatura ter desaparecido daquele jeito. Andamos mais algumas horas sem encontrar sinais da criatura. Então resolvemos voltar para casa, onde a minha mãe já estava bastante preocupada e nos aguardava ansiosa. Ela nos perguntou se havíamos encontrado algo, mas o meu pai disse que não, e afirmou que iríamos procurar novamente em uma outra hora. Passou algum tempo, até que, alguns dias depois, o meu pai surpreendentemente encontrou um outro boi morto, em circunstâncias semelhantes às anteriores. Havia novamente 2 marcas de presa e nenhuma gota de sangue em seu corpo. O meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era tarde demais para resolver o problema. Então ele chamou novamente o senhor João e disse: "Compadre, vamos atrás da criatura, mas vamos durante a noite, pois é nessa hora que ela ataca o nosso gado." A minha mãe ficou sabendo disso e não quis deixar que ele fosse. Mas o meu pai era um homem muito teimoso e insistiu que já estava decidido a resolver o problema e proteger os seus animais. No início da noite do dia seguinte, nos reunimos e saímos em busca da misteriosa criatura que estava atacando o nosso gado. O meu pai e o senhor João levaram as suas armas e uma tocha cada um, enquanto meu tio e eu levamos os lampiões. Adentramos a floresta e começamos na área mais próxima, já que a criatura estava atacando durante a noite e não deveria estar muito longe. Andamos procurando os rastros, mas não encontramos nada devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos. Continuamos até chegarmos a um lugar mais perto e decidimos fazer uma pausa,
e acendeu uma fogueira. Era por volta das 10 horas da noite. Embora fosse uma noite de lua cheia, algumas nuvens obscureciam a luz da lua, deixando a noite muito mais escura. Ficamos ali por cerca de 1h30 descansando e conversando. Após o descanso, continuamos com a nossa busca, indo em direção ao rio pequeno que cruzava a área. Começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem, o meu pai nos chamou a atenção para as mesmas pegadas no qual havíamos visto anteriormente, e elas estavam frescas. A criatura provavelmente deveria estar por perto. Seguimos as pegadas que nos levaram para uma parte mais funda da floresta, mas como antes, misteriosamente, elas acabaram desaparecendo. O meu pai ficou completamente frustrado, pois era a segunda vez que as perdíamos. Ele então decidiu seguir na direção em que as pegadas apontavam inicialmente e continuamos pela mata por um bom tempo, até que chegamos a uma área onde começamos a ouvir ruídos, como galhos sendo quebrados. Eram sons de galho seco, como se algo estivesse se movendo. Não estava muito perto, mas indicava alguma atividade, e continuamos na direção daqueles ruídos misteriosos. E quando nos aproximamos, o barulho simplesmente cessou. Ficamos então observando em volta, procurando por pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o seu João e o meu tio, que encontraram galhos quebrados e matos amassados, indicando que alguma coisa havia estado ali. O meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram as suas armas, ficando com muito mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos no local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a nossa atenção. Então, alguns minutos depois, escutamos um ruído que vinha próximo de onde estávamos, e sem titubear, nós nos dirigimos com cuidado, indo em direção do local do som. Não é nem preciso dizer que eu estava suando frio por causa do pavor que eu tinha naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia por lá, sendo que mais adiante existiam muito mais árvores de onde estávamos, e a escuridão só aumentava por falta da presença da pouca iluminação da lua, sendo que só clareávamos com as tochas e lampiões. Foi aí que aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida. Naquele ponto da mata do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando, seguidos de algum tipo de gruído. Naquela hora, eu havia me arrepiado por completo. Todos nós ficamos observando e lentamente demos mais alguns passos bem lentos e com cuidado em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata com auxílio das tochas e dos lampiões, e apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquela coisa que tinha os seus olhos vermelhos, parecendo que estavam acesos. Parecia um tipo de lagarto. Ele estava apoiado em duas pernas. Ele tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. O seu corpo parecia como o de um jacaré. Suas mãos ou patas, eu não sei dizer, continham garras enormes com grandes dentes pontiagudos. Nós ficamos estarrecidos e sem reação. Quando meu pai finalmente conseguiu reagir, aquela criatura se virou e deu um salto tão grande, parecendo ter molas nos pés, e desaparecendo logo em seguida no meio daquela escuridão. O meu pai, o meu tio e o seu João atiraram por várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram todos os tiros, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertar. Assim, ficamos ali no local por algum tempo. Eu comecei a chorar de tanto medo e nervoso. É até vergonhoso dizer isso, pois o que eu presenciei havia sido algo completamente aterrorizante.
Eu não pude fazer nada, então o pai imediatamente pediu para que voltássemos para casa, pois, segundo ele e suas crenças, diziam que aquilo não deveria ser desse mundo. Então voltamos rapidamente para casa. Todos estavam em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o seu João passou o resto da noite na nossa casa, com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o nosso relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, e algumas pessoas não acreditavam, enquanto outras desenvolviam até diversas teorias, dizendo até que poderia ter sido o próprio demônio que havíamos encontrado. Ao passar algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto no nosso pasto, e mais algum tempo depois, mais um no sítio do seu João. Mas nunca mais o meu pai quis ir atrás da tal criatura. Ele só olhava o que havia acontecido, baixava a cabeça, abalançando de um lado para o outro. Em outras noites ao longe, ouvíamos um tipo de urro que vinha do meio da floresta e ficávamos imaginando que aquele som poderia ser da tal criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos e não vimos mais nada. Pararam os barulhos estranhos e o surgimento de animais mortos. Então chegávamos a imaginar que a criatura tivesse ido embora, talvez procurado um outro lugar para habitar. O meu pai e o seu João evitavam comentar sobre a criatura, e o meu tio fez o mesmo. Depois disso tudo, eu acredito que eu fui o mais afetado com tudo isso, pois eu tive pesadelos por vários meses e tive pânico de chegar próximo à floresta. Eu sempre conto este relato para quem quiser ouvir, pois foi algo real e tenebroso que aconteceu em minha vida. Eu não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme com seus olhos vermelhos e o corpo de jacaré? De onde ela veio? O que ela queria e para onde ela foi? Bom, isso jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, com criaturas inexplicáveis como esta, e fatos que o homem não pode explicar e que, por mais fantástico que seja, tudo isso pode estar mais próximo de nós do que possamos imaginar. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.